Olá pessoal, lembrando que se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa aí o seu like. Isso me ajuda a pensar e planejar os próximos vídeos que eu vou fazer para disponibilizar aqui nas mídias sociais. Bom, nós vamos resolver mais alguns exercícios mostrando como fazer a fórmula de Lewis para alguns compostos e vamos começar por esse daqui, a água oxigenada, conhecida assim comercialmente quando é comercializada numa solução, numa mistura com água. Então, essa molécula misturada com água. Mas o seu nome é peróxido de hidrogênio. Você já deve ter ouvido falar do peróxido de hidrogênio para desinfecção de feridas. Ele é utilizado também para desinfecção de água, por exemplo, em algumas estações de tratamento de água mais modernas. Mas ele também é utilizado como combustível para foguetes, porque ao decompor o peróxido de hidrogênio em hidrogênio e água, nós temos o gás hidrogênio, que é um poderosíssimo combustível. E aí, por isso, ele é utilizado em alguns foguetes para levar materiais e pessoas para o espaço. Mas para fazer a fórmula de Lewis, nós precisamos do que então? O primeiro passo que a gente tem que seguir é somar os elétrons de valência de cada um desses elementos da fórmula. Então vamos lá. Nós sabemos que o elemento hidrogênio tem um elétron de valência e que o elemento oxigênio, que está na família 6A da tabela periódica, tem 6 elétrons de valência. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, e para determinar a quantidade total de elétrons de valência dessa molécula, então, nós temos que multiplicar pela quantidade de cada um dos elementos. Então, nós temos um total de 14 elétrons, que é sempre melhor se a gente observar os pares, né? Já que são os pares que nós vamos utilizar para fazer as ligações, e são os pares não ligantes que nós vamos observar para determinar a geometria dessa molécula posteriormente. Bem, o nosso próximo passo agora é conectar cada um dos elementos com uma ligação simples. É importante observar que nos peróxidos o oxigênio está ligado com o oxigênio e que o oxigênio geralmente faz duas ligações, ou seja, se o oxigênio faz duas ligações e o hidrogênio sempre faz uma ligação, a única estrutura possível que a gente tem é essa conexão aqui. Bem, dos 7 pares de elétrons, nós já distribuímos 1, 2, 3. Restam distribuir 4. O octeto do hidrogênio já está completo. Ele já está com a configuração eletrônica igual a do hélio, que é um gás nobre, porque ele tem 2 elétrons em torno de si, que é desse par aqui. A mesma coisa para esse hidrogênio. Agora, esse oxigênio tem 2 pares de elétrons, ou seja, 4 elétrons em torno de si. Nós fazemos distribuir mais um, e agora ele tem 6 elétrons, mais um par, e agora ele tem 8 elétrons, um octeto. Já distribuímos os elétrons que tínhamos que distribuir aqui, e do todo distribuímos 1, 2, 3, 4, 5 pares, 6, 7 pares, e o octeto de elétrons para o outro oxigênio está completo. Como o octeto de elétrons está satisfeito para todos os elementos, isso quer dizer então que a nossa fórmula de Lewis está pronta. Bom, vamos agora para o 1,1,1,2,2,2 hexafluoretano. Bem, mas que nome difícil. Bom, esse nome na verdade é muito fácil de ser dado, né? Vou mostrar para vocês como ele é construído. A química do carbono, a química daqueles compostos formados por carbono, é uma química muito especial, né? É uma química que tem tantos compostos, e esses compostos formam a vida, que é chamada de química orgânica. E aí, a nomenclatura desses compostos acontece da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente tem que observar é que normalmente os carbonos estão ligados entre si, formando o que nós chamamos de cadeia carbônica. Bom, como o flúor é um elemento que só faz uma ligação química, então lembra, o flúor só faz uma ligação química, nós vamos ter, então, o flúor
conectado assim. E o nome? Bem, a linha azul, a gente tem et, que significa 2 carbonos. Então nós temos uma cadeia de 2 carbonos e por isso em azul. Como a ligação entre os carbonos é simples, a terminação é ano. Uma ligação simples. E nas cadeias carbônicas, nós temos que numerá-las. Bom, não vou falar exatamente como é o processo de numeração, mas aqui a gente pode dizer que esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Então nós temos 6 carbonos hexa. Desses 6, nós temos 3 ligados no carbono 1 e 3 ligados no carbono 2. Assim que foi dado o nome para essa molécula. E vamos à fórmula de Lewis. Nós sabemos que o carbono, então, é um elemento da família 4A e por isso tem 4 elétrons de valência. O flúor é um elemento da 7A e tem 7 elétrons de valência. Nós temos aqui, então, 2 átomos de carbono. Então, nós vamos multiplicar 4 por 2 para saber a quantidade de elétrons de valência do carbono. E 7 por 6 para saber a quantidade de elétrons de valência provenientes do flúor. Então, nós temos um total de 50 elétrons de valência, que são equivalentes a 25 pares. Desses 25 pares, nós já distribuímos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de elétrons. Resta distribuir 18 pares de elétrons. Bom, a gente começa pelos átomos da extremidade, fazendo com que eles completem um octeto de elétrons. Esse flúor, então, já tem 2 elétrons, um par de elétrons provenientes dessa ligação, mais um par de elétrons, e agora tem 4 elétrons em torno dele, 6 elétrons, 8 elétrons. E aqui completamos um octeto. O mesmo vai acontecer para todos os átomos de flúor. Dessa forma, nós já distribuímos, então, 22 pares de elétrons, 23, 24, 25 pares de elétrons. Todos os elementos têm um octeto de elétrons em torno de si. Os átomos de carbono têm o seu octeto com as 4 ligações. Os demais com uma ligação, um par ligante e 3 pares não ligantes. Está pronta a nossa fórmula de Lewis. Então tá aí. O íon negativo, ou seja, o ânion arseniato, ele é composto, então, pelo elemento arsênio e oxigênio. Vamos contar os elétrons de valência para fazer a nossa fórmula de Lewis. Olha só, quando a gente olhar para a tabela periódica, a gente vai perceber que o arsênio está aqui na família 5A, família do nitrogênio, ou seja, tem 5 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Para determinar todos os elétrons de valência, então, a gente vai olhar aqui para a fórmula e a gente vê que a gente tem um arsênio e 3 oxigênios. Então, a gente vai multiplicar a quantidade de elétrons do elemento oxigênio por 3 e do arsênio por 1. E aí, a gente tem que lembrar que se trata de um ânion. Isso quer dizer que tem uma quantidade de elétrons aqui, além dos elétrons que são originalmente do arsênio e do oxigênio. E são 3 elétrons a mais. Então, nós temos que adicionar esses elétrons aqui no nosso cálculo. Eu vou colocar aqui 3 elétrons. Quando a gente fizer essa soma, então, a gente vai ter um total de 26 elétrons, ou seja, 13 pares de elétrons. Lembrando que nesses compostos contendo oxigênio, e que tem apenas 2 elementos ou 3, normalmente o oxigênio fica no meio, ao entorno de um átomo central. Evite fazer ciclos, tá? Conectar os elementos ciclicamente. Isso quer dizer, então, que a gente tem um átomo central e em torno dele estão os átomos de oxigênio. O nosso próximo passo na fórmula de Lewis é conectar cada um dos elementos por uma ligação simples. E agora, dos 13 pares de elétrons, nós já distribuímos 3. O oxigênio tem apenas um par de elétrons e ao ter 4 pares de elétrons em torno de si,
nós teremos completado o seu octeto de elétrons e podemos continuar distribuindo elétrons nos outros oxigênios. Dos 13 pares de elétrons, nós já distribuímos 12 pares de elétrons. E o arsênio ainda não completou o seu octeto. Esse último par de elétrons vem então aqui no arsênio. E agora todos os 13 pares de elétrons foram distribuídos. Mas é importante lembrar que se trata de um íon, então nós devemos representá-lo em colchete. E a carga do íon deve ser representada logo na parte superior direita do colchete. Pronto, essa é a representação da fórmula de Lewis para o íon arseniato. Agora nós temos o ácido sulfuroso e, seguindo então o nosso passo a passo, nós vamos contar os elétrons de valência para todos esses elementos. O hidrogênio só tem um elétron de valência e o enxofre e o oxigênio ambos são da família 6A e cada um deles tem 6 elétrons de valência. Vamos multiplicar agora a quantidade de elétrons de valência de cada um dos elementos pela quantidade dos elementos na nossa fórmula molecular. Temos então um total de 13 pares de elétrons. Em compostos como esse, normalmente o átomo central aqui na fórmula vai ser também o átomo central na fórmula de Lewis. Como o hidrogênio só faz uma ligação, o hidrogênio vai ser o último a se ligar. E quando a gente tem, no caso dos ácidos com oxigênio, a gente tem um átomo central, em torno desse átomo central os oxigênios, e ligado aos oxigênios, geralmente, os hidrogênios. E aí fica assim. Organizei os elementos e o nosso próximo passo é conectar cada um deles por uma ligação simples. Um, dois, três, quatro, 5. Dos 13 pares de elétrons, restam 8. Bom, a gente consegue observar que esse oxigênio tem 2 pares de elétrons. E quando a gente coloca mais 2 pares de elétrons, a gente completa um octeto para ele. E o mesmo para esse oxigênio aqui. Dos 13 pares de elétrons, nós já distribuímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos mais 4 pares de elétrons para distribuir. 10, 11, 12 pares de elétrons. Esse oxigênio tem um octeto. 13 pares de elétrons. Como todos os elementos têm o seu octeto de elétrons satisfeito, está pronta a fórmula de Lewis para o ácido sulfúrico. Sulfuroso. E agora vamos fazer a fórmula de Lewis para o eteno. Logo eu explico como que dá esse nome. Bom, vamos somar os elétrons de valência. Nós sabemos que o hidrogênio tem um elétron de valência e que o carbono é um elemento da família 4A e que tem 4 elétrons de valência. Olha, ninguém tem que decorar a tabela periódica, mas se toda vez que você for fazer um exercício como esse, por exemplo, você tomar o cuidado de olhar para a tabela periódica e fazer o exercício de identificar a família dele, com o tempo de tanto fazer exercício, você vai saber em que família está esse elemento. Isso vai te ajudar para você ser bem rápido para determinar quantos elétrons de valência esse elemento tem. Agora vamos multiplicar pela quantidade de elementos na fórmula molecular. Nós temos um total, então, de 10 elétrons, ou seja, 5 pares de elétrons. Como eu falei para vocês, nos compostos de carbono, geralmente os carbonos estão conectados entre si. E então, nós temos cadeias carbônicas. Como o hidrogênio só faz uma ligação também, não seria possível que a gente tivesse uma estrutura diferente de uma sequência formada por hidrogênio, carbono, carbono e hidrogênio. E aí aqui eu aproveito para corrigir um erro no nome que eu coloquei lá em cima, porque não é eteno, é etino. E aproveito
para contar a diferença de eteno para etino. Bom, vamos conectar todos por uma ligação simples. Dos 5 pares de elétrons, nós já distribuímos 3. Os hidrogênios têm o seu octeto completo, e agora nós vamos completar o octeto do carbono. Completamos o octeto desse carbono e já distribuímos os 5 pares de elétrons. Mas o outro carbono não tem elétrons para completar um octeto. Por isso, nós vamos utilizar os pares não ligantes de um carbono para fazer ligações múltiplas. Ao retirar esse par e fazer uma ligação dupla, nós temos agora que em torno desse carbono existem 6 elétrons. Desse ainda existem 8. Para que existam 8 elétrons aqui, nós vamos fazer mais uma ligação múltipla. O nosso limite de ligações múltiplas é de 3 ligações entre 2 átomos. Isso não quer dizer que a gente pode fazer isso para todos os átomos, mas para o carbono sim, 1, 2 ou 3 ligações. Bem, então agora nós temos o octeto completo. E o nome? Esse é um composto de carbono. Os compostos de carbono, quando eles têm 2 átomos de carbono, uma cadeia com 2 átomos de carbono em sequência, a gente vai chamar a molécula pelo nome ET. E se houver uma ligação tripla entre os carbonos, nós vamos colocar então a terminação ino. Se fosse uma ligação dupla carbono-carbono, a terminação seria eno. E se fosse uma ligação simples carbono-carbono, a terminação seria ano. Se a gente começa a observar essas questões de nomenclatura toda vez que a gente faz um exercício, quando chegar a hora de você estudar especificamente nomenclatura, as coisas vão ficar mais fáceis, porque alguns detalhes você já vai ter entendido. Então, toda vez que você puder parar e observar o que está em torno de uma questão, e aqui no caso nós queríamos simplesmente fazer a fórmula de Lewis, isso vai te ajudar e te preparar para outras coisas lá na frente. Espero que tenha gostado, dê um like aí, e aí eu posso entender como eu posso melhorar as minhas aulas e os meus vídeos. Até mais!